Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão do dia 8 de abril de março de 2024. Ausentes, por motivo justificado, os vereadores Juliano Balgarten e Davi de Almeida. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 8 de abril de 2024. Ofícios da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Ofício número 48 de 2024. Assunto: veto parcial ao projeto de lei número... Veto parcial ao projeto de lei. Ofício da Secretaria Municipal número 51 de 2024. Assunto: veto parcial do projeto de lei do Legislativo número 01 de 2024. Ofício número 43 de 2024. Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: informa o recebimento de recurso da Portaria 47 de 2022 no valor de R$300 mil. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Balgarten. Número 33, albergue municipal. Número 34, servidores cedidos ao cartório eleitoral. Número 35, quantidade de atestados médicos dos servidores. Existência de órgão de medicina do trabalho. Órgão de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico, engenheiro de segurança do trabalho, servidores do órgão de gestão de pessoas, saúde dos servidores. Ofício número 36, de 2024, assunto planos municipais. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Balgarten. Número 108, o assunto é piso tátil. Número 109, 109 é patrulhamento e manutenção da estrada próxima à igreja... Desculpa. Patrulhamento e manutenção da estrada próxima à Granja Estralhoto. E número 110, construção de boca de lobo na rua Lino Zanonato. Presidente, esse era o expediente do dia 8 de abril. Bom trabalho. Obrigado, vereador Maioli. Nesse momento, convidamos para fazer parte da mesa o senhor Marco Antônio Fetter, sociólogo, doutor em família, presidente do IPFAM, para explanar sobre o projeto Família para Farroupilha. Seja bem-vindo, doutor. Currículo do doutor Marco Antônio Fetter, sociólogo. Doutor em família, Universidade de Deusto, Bilbao, País Vasco, Espanha, 1984. Presidente do Instituto Pro Família, IPFAM, de 1988 à atualidade. Já são 36 anos de existência. Consultor das Organizações das Nações Unidas, ONU, para o Brasil, em assuntos de família, de 1995 à atualidade. Coordenador-geral do Estudo Mundial da ONU sobre Família de ontem, de hoje e a do futuro, de 2000 a 2025. Criador e coordenador do Pró-Família, Pró-Fam, Revitalização de uma Instituição, Brasil, desde 2004. Coordenador executivo internacional de ações educacionais da ONU em assuntos da família e ciências da família, de 2000 à atualidade. Idealizador e coordenador nacional da Jornada Nacional em Defesa da Família Brasileira, de 2021 a 2036. Professor e pesquisador da linha temática Família e Desenvolvimento Humano, nesta e em outras realidades. Doutor, prazer em ter o senhor aqui. O senhor terá, então, 30 minutos. Serão 15 mais 15, porque o nosso relógio marca só 15, tá? Quando tocar o primeiro sinal é porque passou 15. E o senhor pode escolher, ou falar aqui ou na tribuna, onde o senhor achar melhor. Fica à vontade, a casa é sua. Na verdade, eu preferia lá, mas ali tá bom. Precisa ser lá, tá? Ok, obrigado. Tá falando.
Bueno, mas as minhas conversas públicas sempre iniciam e começam assim. Boa noite para as crianças que estão ouvindo, boa noite para as mulheres que estão ouvindo e boa noite para os homens que estão ouvindo. Nesta ordem. É uma opção pessoal e é uma opção profissional. E não abro mão disto. Boa noite ao meu avô paterno e ao meu avô materno, o Venzão e o Fetter, da legislatura de 47, que está aqui. Não me escuta, mas ele sente que eu estou aqui. E eu sinto que está aí também. Boa noite ao meu primo, Gabriel. Boa noite à minha prima, vereadora, Eleonora. Então, eu me sinto em casa. Me sinto em casa até porque eu acho que Farroupilha começa aqui. Farroupilha inicia aqui. Aqui que está o poder. Aqui que está a etnia. Aqui que está o estamento. Aqui que estão as pessoas privilegiadas, escolhido. Eu me sinto um privilegiado também. Eu nasci na linha Palmeira, há muitos anos atrás. Depois morei na linha Jansen, há muitos anos atrás. Depois morei em São Marcos, muito tempo atrás. E morei em Nova Milano também. Então eu sou desta terra. Desta terra. Moro em Genebra faz 25 anos. Agora o meu trabalho final, vou ficar os 4 anos aqui coordenando esse projeto que eu criei e testei aqui em 2009, 2010 e 2011, ninguém sabia, com o professor Pascoal, que era prefeito e depois secretário da Educação. Então, em 2001, eu queria fazer esse projeto aqui. Em 2010 e 2011, eu sabia que ele ia ser aqui. Hoje eu tenho certeza que ele ia ser aqui. Então, eu me sinto um privilegiado, porque eu tenho a oportunidade que Deus me deu essa graça de trabalhar num tema sensacional, maravilhoso, fascinante. Então, eu estou devolvendo para Farroupilha, para esses lugares que eu estou aqui, devolvendo o que Farroupilha me deu a oportunidade. Então, eu tenho muita responsabilidade. Eu estou emocionado de vir aqui falar para as pessoas que eu nasci. O meu último trabalho será aqui, é um projeto totalmente financiado pela ONU, porque não é um projeto político, é um projeto de pessoas. Nós não vamos trabalhar com os estamentos, nós vamos trabalhar com a consciência das pessoas. Nós vamos ensinar, se quiserem saber, o que é a família, que é diferente da instituição família, que é diferente da família como um todo, é diferente do casamento como um todo. Uma coisa é diferente da outra. Eu fui doutor pela Sorbonne, pela Universidade de Deus em 88, sou pós-doutor pela Sorbonne agora, faz 5 anos atrás. Em 88 eu disse como é que a família ia ser no ano 2015. Disse há 30 anos atrás. Disse que a família ia ser menor, como está sendo menor. Disse que a família ia ser assumida pelo Estado muito mal. Que o Estado iria prometer e não ia poder cumprir, como está fazendo até hoje. Eu disse que não ia aparecer novas famílias. Eu disse que ia aparecer novas formas de organização familiar. É o que está aparecendo. E, afinal, a gente tem que decidir quem é o masculino e quem é o feminino nesta história toda. Faz desde setembro que a equipe minha, 45 pessoas, está aqui trabalhando e estão me dando perfil de Farroupilha como é que é hoje. Ninguém sabe. E não é para saber, é para apoiar ou criticar. Nós somos assim, nós somos idealistas. Eu sou um sonhador, sou utópico. Não sei se nesta ordem. Não sei. Mas eu sei que eu faço e funciona. Até eu estou fazendo tudo isto pelo simples motivo, e pelo motivo muito simples, de que eu tenho um filho. Eu acho que ele está aqui, né, Glacir? Não? Eu acho que ele está andando de bike por aí. Doutor. Gosta de bike em altas Doutor, morros. com licença, doutor. Dificuldade. Doutor, aqui, com licença. Só vou pedir uma gentileza para o senhor aqui, ó, é o Caleb que está falando. O senhor pode só puxar o microfone um pouquinho mais para o lado? Isso, porque fica registrado e não está saindo nos áudios da casa. Está bem aqui agora? Muito obrigado. Obrigado. O senhor, quando eu tenho dúvidas, o senhor faz uma pergunta, eu vou lhe dar uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Para os nossos filhos é assim. Eles nos fazem uma pergunta, a gente tem que dar uma resposta para eles. Mas não é assim. Não é assim. Quando meus avós, que me ensinaram essa história, família e tudo mais, eu disse, eu vou ser doutor em família, vou me dedicar para isso severamente, que a minha ideia era de salvar a família dos Venzão e a dos Fetter. Tinha muito problema antes e hoje tem ainda. Graças a Deus que eu não salvei nenhuma família, que não é a minha função de salvar a família. Mas eu estou colocando na consciência dessas pessoas de que existe alguma coisa melhor. E tem que existir alguma coisa melhor.
E nós temos que dizer para os nossos filhos que nós podemos ser melhores, se for o caso. Nós temos que oferecer a eles uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade, mas com responsabilidade. Eu converso muito com Ele, Deus, toda noite, de manhã à noite, porque eu não sou novo mais. Eu converso com Ele e disse, Deus, podemos conversar? Ele disse, sim, podemos conversar. O senhor sabe que eu estou encrencado com alguns projetos aí até 2036, né? Muita coisa. Disse assim, e o senhor sabe, né? O senhor, cada dia, o senhor puxa alguém embora, né? Pega alguém daqui na terra e leva embora, né? Eu disse, por favor, o senhor, quando chegar a minha vez, eu quero passar a vez, eu quero ficar mais aqui. Quero terminar este projeto. Eu disse para ele, então, eu sugiro até, se o senhor precisar dos 500 nomes voluntários, eu posso dar 500 nomes que, se forem embora, o Brasil não vai sentir diferença. E aí tem políticos no meio, aí tem religiosos no meio, aí tem empresários no meio. Tem todos eles estão aí. Quer dizer que todos eles são a mesma coisa. Não quer dizer que todos os sociólogos são voltados para esse tema. Cada pessoa opta naquilo que ela quer ser. Tem que ter uma estrutura e tem que seguir atrás, tem que seguir aquilo. Eu tenho como opção. Eu, na verdade, eu sou um fracassado, porque eu não consegui mudar nada. Uma vez eu me lembro que eu estava no Senado, juntamente com o Darcy Inter Ribeiro, apresentado pelo Maluf, homens que deram certo. Convidaram o Inter Ribeiro, que era o ministro da Educação, um cara inteligente e tudo mais, convidaram eu. Nós estávamos lá dentro do camarim, pintando tudo, e ele disse, Marco Antônio, estão falando que nós demos certo? Eu digo, olha, eu não. Se você soubesse o que eu tentei fazer e deu errado, é uma vergonha, entendeu? Hoje eu estou mostrando só o que deu certo, mas se eu mostrar o que eu fiz e que deu errado, estou encrencado. Por quê? Mas eu nunca, seguindo o conselho daquele ali que está ali, o seu Olímpio Venzão, ele disse, se o sucesso chegar na tua vida, não levante a cabeça demais. Tá bom aí? E se o fracasso chegar, não abaixe a cabeça demais. Mas tem hora que eu me sinto muito ineficiente. Porque antigamente, quando eu falava sobre esse tema, as pessoas batiam palma. Hoje eles dizem que eu estou ficando velho, com toda razão. Com toda razão. Estou ficando velho. Quer dizer que eu sou envelhecido, porque eu não sei fazer outra coisa. Então eu fui designado a trabalhar com a temática família. O meu nome é Marco Antônio Fetter. A família de trás para frente, FAM, quer dizer Marco Antônio Fetter. O meu nome está na família, está na temática família, está no tema família. Aquela ideia de você se julgar Deus, querer mudar as coisas, não. Nada a ver. Eu até me lembro uma coisa, que eu tenho um orgulho seríssimo para isso. Quando João Paulo II veio para cá, país, eu fui responsável pela ONU e pela CHEI da Itália e pelo CNBB brasileiro também, acompanhar ele em 8 dias, nos 8 dias, como tendo acompanhamento do relatório político, que ele estava fazendo a encíclica popular no progresso número 3. Ele estava no quarto e eu estava no outro. O Camerlengo vinha lá, Gaúcho, o Papa quer falar contigo. Eu ia lá conversar com ele, conversar sobre a temática família. Até quando ele disse, eu estou com uma dificuldade aqui, eu não sei o que colocar sobre a família. Digo, olha, mas o senhor é a última pessoa no mundo que pode falar sobre esse tema. Me desculpa. Desculpa. O senhor não pode falar sobre esse tema. O senhor não tem o carisma, o senhor não tem a experiência, o senhor não tem o experimento. O senhor não tem o carisma todo de estar envolvido por uma coabitação ou com uma coabitação. Ele disse, tu acha que eu não tenho esse poder? Poder a gente tem. Mas se o poder não é bem usado, ele serve para quê? Para opressão. A Igreja Católica oprime a família, que oferece uma salvação divina que nunca chega. Nunca chega. Passa todo dia e toda noite e nunca chega. Quero saber por quê. Mas os empresários também fazem assim. Usam a família para mão de obra barata e para consumir o que produzem. Os políticos também fazem assim. Vão atrás das famílias para pedir o seu voto. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós temos aqui, de Farroupilha, nos últimos 22 anos, os projetos que foram apresentados sobre a família. Nenhum. Eu tenho todos eles. E por quê? Não é porque vocês não gostam da família. É porque nós somos consumidos pelo trabalho de ser político. Quando, na verdade, político nada mais é, não é a ciência política.
é a formação política, nem é o trabalho político. Estamos aqui para servir quem está ali. Esta é uma obrigação. E esta é uma cobrança que tem que vir dali para cá. Dali para cá. Eu fui tão fracassado aqui, que desde setembro do ano passado, que nós estamos mandando ofício de Genebra para cá, para ser recebido para as pessoas aqui. Eu tenho todos os ofícios guardados. Em dezembro, eu fui falar contigo, César. Lembra? Vamos lá, você recebeu ali mais os 2, 3 ali, tudo desconectado. Eu disse, pô, mas eu preciso mostrar que esse projeto vai sair aqui e eu não estou pedindo dinheiro. A gente já tem um dinheiro que já está num banco daqui para os próximos 4 anos. Não quero dinheiro. Entendeu? Quer o quê? Eu disse, eu quero anunciar que esse projeto sai aqui, é de um filho que a casa retorna. Assistência social, depois que você saiu, eu recebi um ofício, que o meu problema parece que era emprego. E eu tinha que procurar assistência social. Eu fui na assistência social. Bati na porta. Olha, conforme está aqui, eu estou precisando de um emprego. O que o senhor faz? Olha, eu faço isso, isso e isso. Quanto é que o senhor quer ganhar? Eu me dando 100 mil inicial e eu começo a trabalhar amanhã. Não vai ter problema. Ela disse assim, mas não tem. Digo, então quer dizer que a senhora não vai me dar o emprego? Ela disse, não. Então eu quero dizer para a senhora e para todo mundo que está aqui que eu sou um fracassado em Farroupilha. Sou um filho daqui. Não consegui ser recebido pelas autoridades daqui. E me negaram um emprego. Cêncio, o que tu acha disso? Caramba. Fico escandalizado, não acha? Mas eu entendo as pessoas. Eu entendo as pessoas. Eu entendo porque nós vamos. O meu papel aqui, para os próximos 6 meses, vai ser muito antipático. E eu não vim aqui para ser amigo de ninguém. Vim aqui para cumprir o que a ONU pediu. Porque depois que eu terminar esses 4 trabalhos, eu vou vir morar aqui e eu vou ser um professor voluntário numa escola marginalizada de um bairro pobre daqui. Dizer para as crianças o que é a família, o que significa a família. Dizer que nós, pais, temos a obrigação de dizer que nós somos melhores do que estamos sendo. Melhores do que estamos sendo. Nós não aprendemos. Chega ao ponto de dizer a procriação nos animais é uma coisa genial. Os animais procriam porque querem perpetuar a espécie nos seus filhos, bichinhos. E o homem procria porque ele quer se perpetuar nesse filho. Não vai funcionar. Mas chega a dizer assim, mas o meu filho tem a minha cara. Bom, alguém tinha que morrer. O filho tem uma cara e o pai tem a mesma cara? Como é que pode? O senhor conhece um homem com 2 caras? Não. O filho tem uma cara diferente do pai. Mas diferente não quer dizer o contra. Não quer dizer o contra. Um filho, ele é único. Indivisível. Ele tem que ser amado, educado e gostado, não porque ele nasceu, porque ele existe como um todo. Porque ele existe como um todo. Esse é o meu trabalho, de trabalhar com útero materno. Esse projeto foi testado aqui em 2001, 2009, 2010, muito silenciosamente, sabia que estava aqui. O Pascoal viajou para Buenos Aires comigo, cadastrar o nome dos prefeitos brasileiros, e depois ele ia para Genebra comigo também. Não foi por questões políticas. Achei melhor até. Mas sabia naquela época que o projeto ia ser feito aqui. E o Feltrin sabia que ia ser feito aqui, porque ele é meu amigo, e eu falei para ele em 2009. Falei, mas as pessoas esquecem. Não é ruim esquecer. É ruim é não lembrar nunca. Não lembrar nunca. Será que nós somos só isso? Será que o nosso papel não pode ser outro? Será que nós somos pessoas para passar por esse mundo sem fazer nada, sem errar? Sem fazer bobagem, sem esquecer de alguma coisa? Não. Erra, depois acerta. Faz e tenta. O chefe da minha tese, o Blanco, o professor Blanco, que já morreu também, todos os meus ídolos morreram, que eu acho uma pena em todo caso. Deram lembrança, deixaram lembrança. Ele disse, Marco Antônio, a última conversa que eu tive com ele, em Vizcaia, País Vasco, fazer é a única maneira de você mudar o mundo. É esse o poder que vocês têm. Esse poder que vocês têm. Então eu fiz questão. E o primeiro lugar que eu quero falar é vir aqui. É vir aqui. Vim aqui conversar com vocês. Porque nós temos muitos projetos que tem que passar por aqui. Eu vou ser um cara frequente aqui. Por isso que eu quero ser amigo para depois entrar reto. Entendeu? Não quero estar toda hora perdendo tempo com liturgia, com coisas, porque nós temos pressa. Nós vamos trabalhar com os professores, nós vamos ensinar os professores. O que aconteceu?
Mais 15 agora. Mais 15 minutos. Tá. Nós vamos trabalhar com os professores, porque nós vamos dizer para os professores que nós queremos uma educação humanista, não uma educação instrumentalista. Ensinar para os nossos filhos uma bomba atômica é legal, mas tem que ensinar aos nossos filhos eles saber distinguir um radite de um alface, e não distingue. E não distingue isso. Quero saber por quê. Os professores, aqui mesmo, em 2009, 2010, que eu arrumei confusão aqui. Falava com os professores, ô professora, botei um quadro negro ali, quanto é que é 1 mais 1? Quanto é que a senhora ensina para o aluno? 1 mais 1 é 2. Eu digo a outra, a senhora ensina para os seus alunos o quê? Que 1 mais 1 é 2? Sim. Para 10 pessoas. E falaram isso. Eu disse assim, é isso que a senhora ensina? Eu disse sim. Eu disse, a senhora acha que isso é educar? Não é. Ela disse, mas por quê? Porque 1 mais 1 sempre foi 2. Desde os troianos, dos gregos, dos fenícios, dos hebreus, dos maçônicos, do Rotary, do Lions, que eu pertenço a tudo isso. Sempre foi 2. Ensinar uma criança para ela não ser uma repetitiva, é porque que 1 mais 1 não é 3. Ela vai chegar à conclusão da dedução do particular pro geral. Isto. Será que é tão difícil assim? Fala com o professor, qual é o último livro que o senhor leu por inteiro? Me dá o título, a editora, o ano. Não, lê por parte. Por partes. Nós somos de parte. Parecemos partido no meio. Partes de alguma coisa, partes de outra coisa. Partes de pai, partes de mãe, e vamos ter parte de filhos. Então queremos que os nossos filhos sejam doutores com 25 anos. Não vão ser mais nada depois. Falta brincar, Caleb. Brincar com os idosos. No mundo árabe, nós vamos trabalhar com os velhinhos aqui também. Nós vamos colocar em cada escola, fora, nós vamos colocar um velhinho no pátio. No mundo islâmico e no mundo xiita, que eu vi lá, funciona assim. Vamos colocar um velhinho no pátio. Qual é o trabalho dele? Nenhum. Fica sentado lá. Ele começa a trabalhar quando uma criança chega perto dele e pergunta o que é ser velho. Ele começa a trabalhar. Aí que é interessante. Fazer um outro projeto que eu já estou conversando aí, né? Conversamos bem hoje com muita gente aí. Planejamento familiar com a participação do homem e pela educação. Significa o quê? Sempre colocar o homem nessa história toda. Porque até agora ele só tem feito crescer na mulher o que ele coloca dentro. E é só isso? Não é só isso. É muito mais. Então nós vamos trabalhar com o planejamento familiar. E o planejamento familiar com a densidade populacional do lado e a ecologia humana de outro lado, que nem sabem o que é aqui. Coordenei em Singapura 3 anos e meio este projeto que está aqui. No Cairo, 2 anos e meio, este projeto que está aqui. Na África do Sul, lá com Mandela, lá em Pretória, com esse projeto que está aqui. E no México, com esse projeto que está aqui, 3 anos. Se lá funciona, por que aqui não funciona? Na minha terra não funciona. Mas eu sei, é uma coisa nova, diferente. Estava chegando esses dias com meu filho, aí, estacionar pelo centro ali, e uma senhora na minha frente botou o carro dela, cada faixa branca tem um carro que entra, né? Ela botou um carro aqui que ocupou as 2 faixas. Eu digo, minha senhora, a senhora não pode botar um pouquinho para frente? Disse, não, a senhora arruma outro lugar. Eu digo, tá, fui arrumar outro lugar. Não é assim. Não é assim. O mundo não é assim. As leis não estão aí para prestigiar nós. As leis estão aí para oportunizar todos a justiça. Essa justiça. Nós vamos criar um programa, nós vamos criar um Conselho Municipal da Família. Nesse país só tem um Conselho Municipal da Família que eu mostrei para ti. Tudo que eu falei aqui eu mostrei para ti. Que eu criei em São Leopoldo no ano 2000, que eu trabalhei 19 anos na Unicinos. Nós queremos esse conselho lá. Eu sou presidente até hoje, eu sou pior que Fidel Castro. Entendeu? E funcionou com o dinheiro da ONU, com o fundo da ONU, que a gente trouxe dinheiro. Nós vamos colocar, fazer um aqui, vamos cancelar lá e vamos fazer aqui. Porque eu tenho todo o interesse de fazer isso aqui na minha terra. Eu quero me exibir com as coisas que eu possa fazer aqui, mas não eu fazer. Porque eu vou ficar 4 anos aqui, depois me mando para dar aula. Isso que eu quero fazer. E nós vamos começar a treinar as pessoas para estudarem esse assunto. Nós vamos encher agora a Farroupilha de palestras na praça pública, encontro na praça, na porta da prefeitura, ou nos fundos da prefeitura, sei lá. A gente vai começar a socializar o tema. Nós vamos começar a mostrar que nós somos cidadãos e pertencemos a uma cidade que não tem dono, mas tem responsabilidade. Exatamente isso. Eu busco uma responsabilidade. É isso que eu venho oferecer.
neste meu estilo. Sou brabo? Eu não sei. Tem hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não. Tem hora que eu sou justo, né? Porque eu sou apaixonado, eu sei trabalhar assim. Sei trabalhar assim. Mas eu sou educado, tenho bom humor e sou muito paciente. Sou um cara apaixonado, sou um cara utópico e quero dizer para vocês, quero dizer para nós e para vocês que nós podemos ser melhores do que estamos sendo. Ainda bem. Porque este país tem 22 milhões de jovens até 14 anos que não tem uma instrução familiar, que não tem uma etnia cultural, que não tem um ofício, que não sabe o que é trabalhar e que não sabe o que é serviço, que trabalho é uma coisa, serviço é outra coisa, e que quando arruma um trabalho quer trabalhar um dia e quer receber os 30 dias. E quando tem emprego numa empresa, ele quer trabalhar um dia e quer ser o patrão no outro dia. Então, calma e paciência, para ter prudência no meio. É isso que nos espera. Como funcionário da ONU, como cidadão americano, como brasileiro, como nascido aqui, eu digo que o Brasil, para os próximos 30 anos, vai ficar pior que hoje, muito pior que hoje. Porque não tem como mudar. Não tem como mudar. Onde é que está a autoridade? Porque se aqui tem que ter democracia, aqui tem que ter autoridade. Isso pode e isso não pode fazer. Pode e não pode fazer. Isso é sim e isso é não. Mas o homem esquece muito isso. Diz assim, olha, nós queremos um Brasil que não seja corrupto e na nossa casa nós deixamos de ser corruptos. Queremos um Brasil unido e na nossa casa nós somos uma família unida. Nós queremos uma democracia, na nossa casa nós somos democratas. Hoje eu estava vendo uma senhora com a filha, tu não vai saber quem é a mãe e quem é a filha nessa história toda. Não vai saber. Onde é que está aquele exemplo que a gente dá? Os filhos, diferente que está nesse folder aqui, eles não são da família. Os filhos são deles. Os filhos são indivisíveis, eles são deles. Que quando uma mãe fica grávida, nem a mãe sabe que ela está grávida, mas o filho já está dentro dela constituindo o seu organismo, no mínimo há 2 meses. Então, primeiro o filho sabe que existiu, depois a mãe fica sabendo, depois o pai vai ficar sabendo depois. Por isso que eu optei pelas crianças, pelas mulheres e pelos homens. É uma lógica, chega a ser uma lógica cartesiana até. Então, a minha ambição que eu tenho é de simplesmente fazer a minha parte. Fazer a minha parte. Simples assim, não é nada. Passar por aqui fazendo a minha parte, mostrando para as pessoas o que é. Eu carrego uma história, carrego uma entidade, mas sou uma pessoa que quero aprender. Que quero aprender. Portanto, para mim, eu estou fazendo esse trabalho. Espera um pouquinho. Tem uma albinha do outro. Eu quero dizer que eu estou fazendo esse trabalho porque eu tenho um filho. Um filho. Simplesmente isso. Estou fazendo em nome do meu filho, em nome dos outros filhos, em nome dos vossos netos, todos vocês. Acho que isso aí é uma coisa nova. Isso é uma coisa bonita. Eu me sinto um cara bonito por dentro. Me sinto um cara autoritário? Não sei. Centralizador? Eu não sei. Mas eu me sinto um cara que deu certo. Que deu certo. E aqui na minha cidade, privilegiada, eu, no Profan, se vocês forem ver o Profan, quando foi criado em 94, no Cairo ainda, minha primeira experiência internacional no Cairo, que é a Conferência Mundial das Populações e da Criança também, eu disse que eu ia trabalhar para os pais educar os seus filhos ainda no útero materno, não quando o filho nasce. O pediatra ali sabe. Quando o filho nasce, a personalidade já está definida, que ele não vai mudar a personalidade, ele vai mudar a característica da personalidade. A característica dela, que é diferente. Então, trabalhar a família é um estado de espírito. Eu me sinto com um estado de espírito. Me sinto como uma pessoa não visionária, não inteligente, mas uma pessoa quase que teimosa. Quase que teimosa. Então, eu vim aqui hoje, é um motivo de privilégio para mim. Eu agradeço a Deus e às pessoas por eu estar aqui. Vou adorar conviver com vocês durante esses 4 anos. Se tiver que brigar, nós vamos prometer uma coisa, nós vamos brigar, mas nós vamos discutir bastante antes, você não acha? Chegar num acordo. Vocês são políticos para quê? Vocês receberam votos dele para quê? Vocês são instrumentalistas, vocês são argumentativos. Então, esse projeto, se não tiver os professores do lado, ele não vai para lugar nenhum.
E se não tiver os políticos, o doutorado não vai para lugar nenhum. Entendeu bem? Então, aqui eu tenho a calma, aqui eu tenho a paciência, mas aqui eu tenho os professores e aqui eu tenho vocês. Eu tenho vocês. É aqui que eu vou me amparar. Eu vou ficar aqui os 4 anos. Hoje eu não tenho aonde trabalhar. Eu vou trabalhar na praça pública. Que eu falei para ti lá, qual é a parte da prefeitura? Eu vou trabalhar na praça pública. E vou trabalhar, eu vou fazer palestra ali, fazer curso ali. Vou fazer ali. Claro que sim. Vai ser uma coisa bonita, uma experiência nova para mim, né? Então, eu quero isso. Eu simplesmente quero uma oportunidade. Deus vai me dar ela, porque eu mereço, de fazer esse trabalho aqui, contando com vocês, que é para vocês, para os vossos filhos, para os vossos netos e tudo mais. Porque eu vou pedir o apoio, dou uma coisa, mas quero outra. Pedir apoio para vocês e para os professores. Para os professores vai ser muito difícil. Que enquanto que eles continuarem como eles estão, não me serve. O professor que não acredita naquilo que ele faz, não me serve. Não me serve. O professor tem que acreditar. Muito obrigado do meu coração de eu ter vindo aqui. Agradeço a Deus, agradeço a vocês e a cada um de vocês em nome dos nossos filhos. Muito obrigado e agradeço a Deus de novo por estar aqui. Era isso. Muito obrigado, doutor. Uma pergunta e uma resposta. Muito bem, a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para perguntas e questionamento. E o nosso convidado terá o mesmo tempo para a resposta. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, o vereador Jorge Sense, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que aqui estão nos prestigiando. Seu Marco, né, para mim é uma alegria vê-lo aqui na Câmara de Vereadores. Tá? Aqui. Aonde que você está? Aqui, Sense falando aqui. Nós tivemos a oportunidade de conversar, né, no final do ano passado e o senhor trouxe a sua ideia, a sua ênfase, né, no assunto. E falar em família, né, como o senhor mesmo trouxe, não é um tema tão simples assim, né? Hoje as nossas famílias estão com um viés totalmente diferente do que era no passado, né? E automaticamente as dificuldades, sem dúvida nenhuma, são maiores e, em termos de convivência, né, e atritos, faltando respeito e muitas diferenças dentro das nossas famílias. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta ao senhor, mas sim quero parabenizá-lo, né, pelo tema que o senhor traz. Certamente o senhor terá muito trabalho, o senhor sabe disso, né, referente ao tema que é muito importante, mas as dificuldades também são bem severas. E, sem dúvida nenhuma, né, como eu me coloquei à disposição na outra oportunidade, reforço hoje, né, estou à disposição, acredito que a grande maioria dos colegas também poderão estar, mas o projeto em si ele não é tão simples de ser executado, conforme eu lhe falei naquela oportunidade. Mas sim, é um tema bastante importante e, sem dúvida nenhuma, sem falar em família, sem trabalhar a família, a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, ela tende a estar no patamar que está hoje e, infelizmente, piorar, né, em termos de todos os quesitos em si. Então, parabéns pela sua explanação, pelo tema e, sem dúvida nenhuma, estou à disposição dentro das minhas possibilidades, no que couber a mim, conte comigo para que esse projeto siga e tenha sucesso aí, que eu sei que é um tema que o senhor abrange e tem um carinho muito especial. Conforme a gente tinha conversado a outra vez também, eu disse que esse projeto, como é um projeto de pessoas, de consciência, ele vai surtir os seus efeitos daqui 2 gerações. Nós estamos plantando para depois. O ensino é para depois, que é uma sina para depois. É educação para depois. Eu posso perguntar uma coisa para ti? Claro. Você tem uma responsabilidade muito grande comigo, sabia? Desde aquela conversa lá. Tu está no meu bloquinho. Sim. Eu vou pedir para você, eu vou contar contigo. Eu falei contigo, você ouviu? Você me ouviu? Tinha 4 pessoas ali, né? Eu digo, não, esse cara é bom, esse cara é bom.
Eu digo, eu vou falar, então eu gostaria da gente conversar, poder conversar, entende? Né? Alguns projetos políticos que nós vamos passar para cá, eu tenho o meu amigo Caleb, nós já estamos conversando também, e outras pessoas. Eu quero ouvir todas as pessoas, porque eu desejo ser ouvido também, né? Perfeito. Então, eu conto com vocês, mas com você, eu acho que tu tem uma responsabilidade maior do que eu tenho, do que os outros, porque você já é antigo nessa história comigo, já faz desde dezembro. Só para concluir, presidente. Só para concluir. Com certeza, né? Eu acho que esse tema, ele não se nós trabalharmos ele de forma individual ela tem que ser abrangida pela comunidade de Farroupilha. E aí sim, eu acredito que ele tende a dar um bom resultado. Então, acho que todos juntos poderemos avançar numa proposta que certamente fará diferença em outras gerações. Obrigado, senhor Marcos. Obrigado, presidente. Com essa pesquisa que o pessoal fez aqui para mim, 54 pessoas trabalharam aqui, desde psiquiatra até assistentes sociais, pedagogos, poetas, sensibilistas, tudo mais. 60% das pessoas que moram em Farroupilha não nasceram aqui hoje. São de fora. Farroupilha está sofrendo uma influência externa, de fora para dentro. E de fora para dentro ela engorda, incha. Incha de que ideias? Onde é que estão aqueles valores que a gente tinha, tradicionais, desses que estão aí? Onde é que está? Então a gente está buscando eles. Buscando eles. Mas vai dar sim, vai dar. Porque se não der, eu vou dizer, lamento, mas fracassei. De novo. Mas vou tentar, daqui uns anos, de novo. Senhores vereadores, eu gostaria de lembrar que o nosso regimento obriga que nós façamos uma pergunta. Houve uma alteração, vereador Sensi, no novo regimento, então teria que ter feito uma pergunta. Tudo tranquilo, só a gente vai procurar agir dessa forma daí, tá bom? Então, quando o senhor fala 3 minutos, o senhor tem 3 minutos, tá bom? Pela ordem, então, vamos ouvir agora o vereador Amarante. Boa noite, presidente Caleb, vereadores, vereadoras. Quero aqui saudar o Jandecir, o Enio, o Glacir, o Dários e todos os demais que estão aqui esta noite. Professor Marco Antônio Fetter, doutor, sociólogo, doutor em família. Eu entendo que os pais são os instrumentalistas para com seus filhos, né? Devolver talvez aquilo que eles aprenderam ao longo de sua vida com seus pais e aí por diante. Então, quando a gente era pequeno, eu acho que a gente aprendia muito mais com os pais, porque a gente estava perto, né? A gente não tinha televisão, não tinha celular, não tinha tantas coisas que o mundo hoje, de certa forma, nos alcança, mas tira muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Como lidar com a atual situação que, de um lado, nós temos telefones, televisões em todos os quartos, na casa, sala e aí por diante. E os filhos estão já trabalhando, de certa forma, sua mente, sua maneira de ser, desde criança, o que deveriam fazer quando adulto, principalmente nas redes sociais, né? A outra pergunta que eu quero lhe fazer é que hoje a gente tem muitos políticos que falam integralmente família e família e família. Mas esses mesmos políticos a gente vê nos noticiários e no dia a dia mesmo, que no seu fazer, no seu dia a dia, ou seja, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, porque o que eles fazem é tudo atravessado, né? Não dão atenção para os filhos, muitas vezes agem de forma totalmente equivocada, isso em várias situações, agredindo esposa, esposo, enfim, muito mais a esposa, porque o homem tem muito mais força, né? Agredindo filhos de forma deliberada. Como lidar com essas duas situações? Se nós temos, e os filhos observando tudo isso. Os filhos observam porque os filhos, na verdade, são exatamente o nosso segmento. Porque eles vão ali estar observando, tanto na corrupção, no passar a perna, em tudo que nós fizemos em nossa vida, principalmente até os seus 13, 14 anos, que às vezes nascem ali no nosso lado e eles são o nosso espelho.
Então, faço essas duas perguntas: como lidar no dia a dia com as redes sociais e tudo que a gente tem ao alcance de todos nós, e segunda, até a questão dos próprios políticos. 3 minutos para o doutor, por favor. Nós temos que ter consciência crítica, nós como pessoas, que nós, para os nossos filhos, nós somos o currículo para eles. Eles vão reproduzir o que nós fizermos, que nós somos os principais ídolos. A filha tem o pai como seu marido preferido depois. O filho tem a sua mãe como a sua esposa preferida depois. Mas a família, na década de 50, ela recebeu um hóspede, recebeu a televisão, uma tela prateada e trêmula. E essa televisão trouxe o quê para dentro de casa? Trouxe o mundo para dentro de casa. O mundo de longe, de fora, dos sonhos, da fantasia. Ficávamos em casa, o pai, a mãe, com os filhos, assistindo televisão. Nós tínhamos uma televisão com 2 canais, a gente ouvia tudo por inteiro. Nós hoje temos uma televisão com 250 canais, não vemos nada por inteiro. Nós somos partidarizados, nós somos pedaços de alguma coisa. Nós não somos um ser por inteiro. E uma criança, ela tem que ser amada por aquilo que ela é. Por aquilo que ela é. Uma das funções dos pais é nunca deixar de acreditar nos filhos. Shakespeare falou: nunca deixe a vida passar por você sem algum segundo de prazer. E eu digo: pai, não deixa seu filho passar por você sem algum aprendizado. Aprende com esse filho. Aprende com esse filho. Então nós temos a oportunidade, com a televisão de hoje, que ela está ali, mas ela não manda a gente ligar a televisão não manda a gente ligar. A gente liga, assiste o que não gosta. Assiste o que não gosta e critica. Eu assisto o Fantástico faz 10 anos e é um domingo pior que o outro. Pô, 10 anos assistindo o Fantástico, isso é um domingo pior que o outro. Na tua casa não tem mais nada para você fazer? Quando tu sai com teus amigos, não tem nada para você fazer? E com teus filhos, tu não tem nada para você fazer? Acontece que os nossos filhos, eles estão observando nós. Eles estão vendo como estamos perdidos. Como estamos ficando doentes da pedra. Doente da pedra. Não sabemos cuidar de quem temos. Mas isso vem lá de trás. Lá de trás. Seguidamente perguntam para mim, mas não foi aqui. Professor, dando palestra para jovens. O senhor usa droga? Um guri fez essa pergunta para mim. Ele fez uma pergunta e eu disse, não. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Acho que não acreditou. E sentou. Sentou. Mas eu sabia que ele ia fazer uma outra pergunta. A outra pergunta dele foi essa, depois de um tempo. Professor, o senhor não usa droga por quê? Uma pergunta, 2 respostas. Eu não uso droga porque nunca ninguém me ofereceu. E se me oferecer, eu vou dizer não. Não, até que sim. Essa oportunidade que nós temos de dizer não para a televisão, para as drogas, para o álcool, para a corrupção, só que a gente está dizendo muito não. Só mais um segundo. Concluindo. Quando a gente casa, no tempo de casar ainda, o padre pergunta para você, tu quer casar com essa mulher aqui mesmo? E o homem diz o quê? O que ele diz? Sim. E sabe o que significa esse sim? Uma tragédia. É um sim para uma mulher e não para todas as outras mulheres do mundo. Ele tem que ficar com essa enquanto tiver o amor. A gente não pode trocar porque quer. A gente tem uma história. A gente reescreve uma história. Nós somos responsáveis. Tchê, eu já cansei. Levanto da noite, olho para o meu lado da cama, está minha mulher, eu digo, mas eu conheço esse rosto aqui há 30 anos. Eu acho que todo mundo troca, mas eu estou com a mesma. Alguma coisa tem que ter, você não acha? E daí o homem não se esquece que a mulher, quando vira para o lado, ela vê o mesmo homem, o mesmo rosto. Então, quem somos nós? Nós somos melhor do que o quê? Nós somos maior do que o quê? Nós temos que ser melhor com as nossas convicções e melhor com o nosso caráter e melhor com a nossa existência. Porque nós somos uma existência. Então, diga não para a televisão e diga sim para os filhos. Os filhos vão agradecer, não agora, mas depois. Porque se o teu filho pede para ti R$100 e tu vai dar, ele não vai dizer por que deu os R$100. Por favor, doutor, precisamos concluir. Se você não der, ele vai dizer por que não deu. Então, o sim não se conversa, o não se interpreta. Isso. Obrigado, doutor. O doutor Roque também gostaria de fazer uma pergunta.
Boa noite a todos. Eu gostaria de lhe cumprimentar, Dr. Marcos Antônio Fetter, e lhe parabenizar pela sua fala. E eu gostaria também de cumprimentar a todos que aqui estão, a imprensa, os demais presentes. Eu gostaria de cumprimentar o Jandecir. Levanta a mão aí, Jandecir. Ele e a Luciana. Por que eu quero cumprimentar? Porque o Jandecir um dia me disse uma coisa, por áudio, no meu WhatsApp, que me tocou muito. Ele disse: Roque, os animais, tinha uma pauta dos animais aqui, ele disse: os animais estão sendo pauta. E ele me disse: o que tu acha dos homens e mulheres que puxam as carroças na rua? E eu comecei a observar, numa semana, acho que eu estava ligado nesse tema, eu vi 2, 3 pais, certamente pais, homens, enfim, puxando uma carroça, com materiais reciclados dentro. Aí eu fico me imaginando aqui, quando o doutor aborda o tema da família, as suas constituições familiares, o filho do empresário, o filho do político, o filho do doutor e o filho daquele que puxa a carroça. São famílias também, né? E veja como é diferente, né? Exatamente. Então a gente precisa ter essa empatia de entender que o político, a administração precisa olhar para todos e precisa incluir essas pessoas no orçamento e na educação, para que elas saiam desse ciclo, para que o filho do cara que puxa a carroça não vai puxar a carroça também. Parece uma invenção aqui, mas existe hoje pai de família que sai de casa de manhã para puxar a carroça. E tem em Farroupilha. Aquela cidade que dizem que não tem mais pedinte na rua, tem homens e mulheres que puxam a carroça. Para quê? Para catar papelão, para reciclar, para no final do dia talvez levar 1 litro de leite para o seu filho. Então eu queria lhe perguntar o seguinte, doutor Marcos. O senhor veio para Farroupilha, voltou para sua terra, está fazendo um trabalho de pesquisa que leva em consideração o ponto forte é a família. E o senhor disse: eu não tenho um lugar para trabalhar. Eu gostaria de lhe perguntar, o senhor chegou a propor um convênio, talvez, porque o senhor aqui representa presidente do IFAM, representa aqui entidades relacionadas à questão da família. O senhor chegou a pedir para o prefeito um convênio, talvez, para ter porque eu acho que importante seria a prefeitura conveniar com a ONU, enfim, para fazer esse levantamento, porque isso interessa a todos. É um levantamento demográfico, um levantamento cultural, um diagnóstico da constituição das famílias, enfim, com o objetivo de conhecer para poder ajudar, para poder melhorar. Pelo que eu vi o senhor dizer, o senhor procurou, para concluir, senhor presidente, o senhor procurou assistência social. Mas o senhor procurou assistência social porque o prefeito diz: olha, esse tema vai ser tratado pela assistência social, depois volta aqui, vamos estabelecer um trabalho para a cidade. Como é que foi essa relação? O que podemos colher disso? Essa relação com o Feltrin e com o Jonas não existiu. Não existiu. Eu estou tentando falar com o Feltrin desde Genebra, desde setembro do ano passado. Eu tenho todos os ofícios que eu mandei para ele. Foram 5 ofícios que a ONU e a Genebra mandou para ele. Eu vim aqui, falei com o Gabriele, da prefeitura, 2 vezes, daí que fui recebido por ti e pelos outros. E falei com várias outras pessoas, com secretários, com a imprensa. Tentou falar comigo e depois cancelaram na última hora. Eu não tentei falar com o prefeito. Que com o prefeito, uma das que eu te falei para ti lá, era que a prefeitura, ela iria entrar com o quê? Com um prato de comida para mim, uma contrapartida. Esse projeto vai custar 4 milhões que está aí guardado. Prefeitura, a gente não quer dinheiro, eu queria o apoio deles nessa coisa. Disse: se não tem dinheiro, eu te empresto dinheiro, não foi o que eu disse? Eu te dou dinheiro numa conta e eu te dou dinheiro e tu me paga a comida e um pouso, entendeu? Essa é a contrapartida. Porque em 2002, quando eu vim aqui, era assim. Na ONU, eu coordeno o projeto em 142 países, foi sempre assim lá, a contrapartida. Eu não consegui ser recebido pela prefeitura, e tentamos, e não conseguimos. Até a semana passada, e não conseguimos. À disposição, os ofícios todos que estão aí, se quiserem saber. Não iria falar isso, mas eu tenho que dizer porque eu não quero ser um pedido pela rua quando eu não tivesse falado com a prefeitura. Não consegui. Não consegui. Gostaria muito, porque o Feltrin é meu amigo. É meu amigo. Então, estou aberto ainda às interconversas, mas não a parceria. A parceria passou o tempo agora.
Agora, esse projeto, no mundo inteiro, vai ser noticiado que ele está sendo feito para as pessoas de Farroupilha, não para a prefeitura de Farroupilha, para as pessoas de Farroupilha. Então, esse que é uma espécie de uma mágoa que eu tenho, que é uma mágoa bonita até, bonita. Eu tentei, juro por Deus que eu tentei. Né? Você sabe também, e não houve jeito. As pessoas sabem aqui também. Relacionado a você, quer dizer que eu não esqueço você, eu vou ser teu amigo daqui a alguns dias, viu? Eu te conheço há 4 dias, né? Tu e a tua esposa, Te conheço há 4 dias, eu estava viajando, tu me mandou aquele e-mail, né? Tu disse que vinha aqui. Não esqueci de ti. Não esqueci, eu ia conversar contigo depois. Tu disse que ia trazer a tua esposa aqui, trouxe. Hoje você falou. Então você é uma pessoa que eu vou ter muito prazer em trabalhar com você, não você comigo. Até vou lustrar móveis, se for o caso. Tá bom? Obrigado, doutor. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite a todos que estão aqui hoje nos prestigiando, aqueles que estão em seus lares também nos acompanhando, e uma boa noite especial ao professor, mestre, né, sociólogo, Marcos Fetter. Parabenizar, né, por ser insistente, ter estudado as questões familiares e não desistir, né, mesmo com os obstáculos que aparecem. A gente ouve muito, professor, dizer que a família é a base, é o pilar que sustenta toda a nossa sociedade, né, o que deixa a nossa sociedade mais justa, mais igualitária. E também tenho a tese e defendo muito a questão da educação. Fui professora há 25 anos, sou aposentada, e eu sei, por experiência própria, a capacidade que as escolas, né, a educação tem como ser um instrumento de transformar, de ressignificar conceitos, comportamentos, atitudes, de resgatar valores, né, éticos e morais que, com o passar do tempo, tiveram muitas constituições de famílias e talvez essas questões também têm que ser resgatadas, né? Então, a pergunta que eu deixo para o senhor, se o senhor concorda e entende que ainda a família é a referência para qualquer país, para um desenvolvimento de qualquer país. 13 minutos, doutor. Eu acho que porque não existe nada melhor do que a família. A própria definição do tema família, da palavra família, alguém sabe o que significa família? Não tem dicionário nenhum. A única palavra que não tem definição. Mas a etiologia italiana, família significa um carro de bois, um atrás do outro. Começou com a casa grande e senzala, com a história da família, a história das formas de expressão familiar. Nós vamos criar grupo de estudos aqui, para a gente ensinar como é que a família surgiu, como é que o amor surgiu, como é que a sogra surgiu, como é que a sexualidade surgiu, como é que a amizade surgiu. Fatores que na escola não ensinam mais. Na escola ensinam a andar de bicicleta com roda quadrada. Nós vamos levar onde? A um tombo. A gente tem que ensinar o que é útil para as pessoas, para todas as pessoas. E se a gente não aprende isso com a família, nós vamos aprender com quem? Com quem? Então, a sociedade, ela está aí para escolher os seus modelos. Pode escolher desde um cantor de rock até um pai, se quiser saber disso. Escolha. Escolha quem é que é o teu ídolo. Entendeu? As escolhas que a gente tem que fazer, urgentemente. E tudo paga um preço. Tudo paga um preço. Porque se nós não vamos ser felizes na nossa própria família, não adianta procurar a felicidade fora que não vamos encontrar. Vamos encontrar. É uma ilusão. Querer ser feliz fora de casa. E a gente só oferece felicidade para outra quando sobra felicidade em ti. Quando sobra felicidade. O amor é uma coisa muito, muito bonita. Mas você não pode dar o amor que você não tem por ti. Primeiro o amor próprio equilibrado. E depois o amor pela pessoa. Depois o amor pelas coisas. E o amor pelos filhos, então, como é que a gente quantifica isso? O amor pelos filhos é uma coisa maravilhosa. O amor pelos filhos é tudo que a gente tem, a expressão da paternidade, da responsabilidade. Não é o filho vai nos representar no futuro. Não. O meu filho não quer saber do tema família, eu só tenho um filho. Ele resolveu ser ciclista profissional. Eu disse para ele, tu é feliz só? Então vai ser, rapaz. Vai ser. Vai ser.
Pô, tu acha que eu não gostaria que ele estivesse aqui, tá bem, queridinho aqui, tudo mais, e eu falando essa trova toda para ele? Claro que sim, mas não é como a gente quer, professor. A vida não é como a gente quer. Vocês aqui, vocês têm boas intenções, todos vocês, mas não é como a gente pensa. Vai terminar o mandato daqui 4 anos, vosso, né? 4 meses? Bom, tomara que você se elege, daí eu vou poder contar com vocês, senão eu vou ter que fazer essa prova para os outros. Então, vocês fiquem aí, tá? Porque é isso que a gente espera das pessoas que a gente sente, que a gente conhece. Porque tem uma coisa, de onde a gente menos espera, é de lá que não vai sair nada. Eu espero que as pessoas se apaixonem pela família e pela sua família. Mude o Brasil, comece pela sua casa. Nós vamos mudar lá fora. Assim nós vamos criar um novo rosto de uma nação. É exatamente isso que nos falta. Muito obrigado, doutor. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Sandro, por favor. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Doutor Marcos, parabéns por estar estudando e estar engajado com algo que é tão nobre. Eu dou aula, em sala de aula, faz algum tempo. Sim, existem inúmeros problemas no contexto geral. Uma, se a gente for ver que, de certa forma, a educação continua, assim, utilizando aquele sistema engessado, arcaico, há muito tempo. Outra, que a proposta em si, quando ela é inovadora, muitas vezes ela assusta os próprios professores e as famílias, aonde que o importante é meu filho receber um conteúdo e ele tem que receber esse conteúdo, não interessa se ele entendeu o contexto como um todo, se ele conseguiu diferenciar a alface do radite, se ele não sabe fazer isso, se ele entendeu que o leite vem da caixinha ou vem da vaca, mas o importante é que quando eu colocar lá numa prova de vestibular, isso pode classificá-lo para um curso. Pode decidir. A nível acadêmico. Então, dentro dessa área, não existe, na verdade, um incentivo absurdo num conhecimento de maneira ampla. Primeiro. Segundo, se focam muitos esforços para se obter aquela vaga, muitas vezes, numa universidade, porque custa cara. E umas vezes os pais querem. Então, a gente vê uma quantidade gigantesca de detalhes, de coisas que vêm a se formar tudo dentro disso. O professor em si, sim, tem professores que eu considero ótimos, tem outros que, como em todas as áreas, são medianos e assim por diante. Mas está cada vez mais difícil até em sala de aula. Existe uma ciliama absurda de leis e de detalhes e aonde o professor hoje em dia ele consegue ter uma liderança em sala de aula no aspecto positivo, quando ele consegue pegar essa galerinha e dizer assim, vamos lá, eu estou aqui com a melhor das intenções com vocês. Chegou a acontecer de pegar um celular, de eu dizer assim, eu vou tirar do celular, e eu tiro, eu já tenho um certo, eu tiro mesmo, se é que eu vou tirar e tiro e põe ali. Aí vem a ideia de que, sabia, professor, que é ilegal tu tirar um celular? Aí eu disse, é verdade, mas se tu cumprir a lei, porque tem uma lei que não permite que use celular, eu não preciso estar descumprindo a minha lei, porque se tu cumprir primeiro a lei, eu não preciso cumprir depois. Mas o que eu queria dizer, não está fácil. Nem em sala de aula, não está fácil, porque a quantidade de direitos associados, e concordo que em muitos casos precisa disso, se precisa sim, porque existiam outros abusos, mas chegou num ponto que isso está muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Aqui, no Brasil, já vou concluir, presidente, está extremamente desequilibrado. E eu não sei quando que vai existir esse equilíbrio para colocar isso em dia, e acho que a família é importante, sim, de fato. Mas a pergunta, por ter uma pergunta, comparando então a sociedade, a tecnologia, tudo isso que se tem, toda essa internet, tudo isso, comparado a algum outro país que o senhor conhece, existe essa diferença ou está todo mundo mais ou menos no mesmo barco? Se você falasse para mim há uns 10 anos atrás, eu dizia que tinha alguns países que são diferenciados de outros, mas com a informação, com a informatização, o conhecimento diferente do saber, ele se espalha muito facilmente. E o que se espalha facilmente são as coisas fáceis. Os modelos fáceis, a coisa de agora. Quando a gente ensina para o amanhã, a gente ensina um filho para o amanhã. E a educação tem que existir todos os dias, porque todos os dias nascem filhos.
Então é muito mais fácil a gente viver com as coisas que a gente tem hoje do que plantar uma semente para daqui a um tempo. Uma semente para daqui a um tempo. Falando com uma diretora de uma escola aqui, disse para ela, no começo do ano, o que os pais vão na escola e perguntam para você? Eles vêm aqui perguntar, quanto é que custa a escola? Como é que meu filho tem que fazer para ele passar? Como é que meu filho tem recreio? Meu filho pode levar sanduíche, pode levar Coca-Cola? Nenhum pai vai na escola e pergunta para a diretora, diz assim, eu vim aqui conhecer a professora que vai ficar com meu filho 4 horas por dia. Conhecer a pessoa que vai ficar com meu filho 4 horas por dia. Porque a gente não entrega o teu filho para qualquer coisa. Se você é pai, tu é pai para sempre. Pode ser ex-marido, ex-esposa, pode ser, tu que é ex, mas ex-pai não. É isto que tu tem. E geralmente a gente não projeta o filho que a gente quer ter, mas a gente torce para que ele seja a tua cara e o teu sangue, ou seja, um filho pela metade. Temos que voltar a ser pessoas por inteiro. Só que a gente paga um preço. Com uma ideia dessa nova aqui, eu falei para o meu pessoal, eu disse, eu tenho até pena de vocês, mas nós vamos insistir, nós vamos comer pelas beiradas, nós vamos falar com as pessoas, vamos falar com uma se for o caso, uma. Trabalhar as 24 horas se for o caso, vivenciar essas pessoas. Porque aqui vai ser o modelo do país. Farroupilha ia ser credenciada pela ONU um tempo atrás como a cidade da família brasileira. Agora não vai ser mais, porque a gente não tem o poder público contigo. A gente tem as pessoas. A gente só tem as pessoas aqui e as pessoas chegam. Então, eu acho que esse projeto oportuniza para as pessoas que vão receber um determinado conhecimento, um determinado saber, de ensinar para os seus filhos um determinado saber e um determinado conhecimento conforme as suas convicções. Mas a informação e a informatização caminha muito melhor do que as ondas, muito melhor do que o tempo e que o vento. Anda pelas ideias. Portanto, se a informação, a má informação, anda como uma ideia forte, tu tem que ser um homem com ideias, porque o homem com ideia é melhor do que o homem sonhador, melhor do que o homem com dinheiro, e é melhor do que o homem com H. É um homem com ideias. As ideias transformam o mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, passo a palavra ao nosso convidado para suas considerações finais pelo tempo de 3 minutos. As minhas considerações finais, que serão iniciais também, eu devolvo para as crianças, para todas elas, que é o meu significado, o meu ser, devolvo para as mulheres e devolvo para os homens, e quero que eles cobrem, quero que eles fiquem atentos, porque por enquanto eu vou dizer uma coisa bem certinha para todos vocês que estão aqui. Esse projeto, por enquanto, é um amontoado de palavras bonitas. Tu viu, né, Sense? Chega a dar gosto de ver aquelas palavras ali. Quero ver funcionar isso aí. Isso que é um negócio bacana, né? Por isso que eu ando conversando com Deus para me deixar aqui mais um tempo suficiente. Não até 36. Aí é demais, né? O último projeto meu vai terminar em 2036. Eu pensei que eu ia ser aposentado agora, em 24, mas não é assim. Entendeu? Mas eu sou um sonhador e vou ficar. Mas vou conversar também, assim como eu quero conversar com vocês e com vocês. Então, é isso que eu tenho a oferecer. Exatamente isso. Muito obrigado e fiquem com Deus. E Deus proteja todos vocês e as suas famílias também. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Encerramos, então, agora a sua participação. Muito obrigado, viu? Ok.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.